Olá, amada, graça e paz, boa tarde, tudo bem com você? Glória a Deus, eu sou a pastora Luana França, seja bem-vinda ao meu canal e esse é o nosso devocional Eu Me Disponho. Para as que já estão inscritas, já conhecem, né, já sabem, né, que a gente tem uma programação diária de três compromissos, né? O primeiro é a oração da manhã, o segundo é agora, o momento do devocional Eu Me Disponho, e o terceiro é a oração da noite. Se você ainda não está inscrito no canal, não tem problema, esse é o momento de você se inscrever agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e para todas eu quero pedir, por favor, compartilhem esse vídeo, compartilhe todos os vídeos que você puder. Terminou de assistir aqui, dá um like, né, para dizer que o vídeo foi bom. Enfim, nós temos que realmente fazer a nossa parte pro reino. E é claro que faz parte disso tudo compartilhar para que esse vídeo ele alcance mais vidas e venha ajudar outras mulheres a se construir em Cristo através da palavra instruída no nosso canal. Amém? Glória a Deus. Olha só, o Senhor hoje trouxe uma palavra abençoada para nós, como sempre Ele traz. Mas antes de iniciar, né, vamos orar e pedir a Deus direção para que Ele venha usar a minha vida com poder e autoridade que vem somente dEle. Feche seus olhos, vamos orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço ao Senhor por esse momento, glorifico o Teu nome, porque o Senhor é o Deus fiel, que tem alcançado as nossas vidas todos os dias, Senhor, que tem sido conosco, que tem nos direcionado através da Sua palavra. E, meu Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor para que isso aconteça. E é na necessidade de ouvir a Tua palavra, de ser instruída pelo Senhor, para viver de acordo com a Sua vontade, que eu te peço, em nome de Jesus, que eu seja diminuída agora e que o Senhor cresça diante de mim. Para que eu não venha falar nada de acordo com a minha vontade, mas que prevaleça a sua vontade, que prevaleça a sua ordenança, que o caminho que o Senhor conduzir para nós será esse que nós vamos trilhar. Meu Deus, que a ministração desse momento seja como uma flecha que alcança o alvo, que é o coração de muitas mulheres que agora necessitam receber do Senhor, meu Pai, a instrução para um modo de vida dentro dos princípios que o Senhor estabeleceu. Meu Pai, nos fortalece no Teu Espírito para que nós possamos fazer aquilo que a carne não consegue fazer. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Glória a Deus, amém. Olha só, amadas, sabe aquela situação quando a gente, de repente, o Senhor nos tira de determinados lugares, né? E muitas vezes a gente sai dessa conexão, desses lugares que a gente vivia, e a gente sente, né, uma ruptura, porque existem lugares que espiritualmente nos conecta, né? Você tá tão acostumada a conviver naquele lugar que você fica, parece que espiritualmente conectada naquele lugar. Aquele lugar faz parte de você. E é tão intenso isso, e que muitas vezes esse lugar ele já está sendo, como que eu posso, qual é a palavra que estava aqui que fugiu? Ele está sendo maléfico para você, ele não está te trazendo nenhum benefício mais. E você não consegue se desvincular deste lugar. E aí Deus, ele vem e de repente ele rompe aquele vínculo e te arranca dali. E você sente assim uma dor imensa de sair daquele lugar, porque você já estava se enraizando ali. E é assim, existe, né, muita condição voltada para isso, porque tem lugares que você quer sair e não tem força. Tem lugares que você sabe que precisa sair e não quer, sabe? E não quer sair. E tem lugares que você não tem nem noção que aquilo tá sendo, sabe? Não é mais pra você. Eu ouvi uma frase algumas vezes que diz o seguinte: os lugares que você frequenta diz muito sobre o que você procura. E o lugar onde você está tem uma influência muito grande sobre você. Sobre o que você vai viver, sobre como você vai reagir, influencia. Por isso que muitas vezes Deus nos arranca de alguns lugares, mesmo que seja sofrido, mesmo que seja doloroso para nós,
que é para que ele possa agir nas nossas vidas com liberdade e que nós venhamos sentir o efeito dessa ação. Porque dependendo do lugar onde você está, a influência é tão grande que você não consegue. É como se Deus lançasse para você aquilo que Ele quer te entregar e você não consegue receber porque você não está enxergando, ou porque existe uma nuvem que pede que passe. Enfim, o lugar bloqueia, né? Que você venha receber algo do Senhor. E tem uma passagem na Bíblia que relata bem uma condição como essa, e você vai conseguir compreender melhor agora o que Deus quer entregar para você. Vai para o livro de Marcos, o capítulo 8, e o versículo é a partir do 22. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Se você tiver com a sua Bíblia, já abre aí. Se não tiver, eu vou ler para você aqui. Olha que bacana. E chegou Jesus a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e pediram que o tocasse. E tomando o cego pela mão, Jesus o levou para fora da aldeia e, cuspindo em seus olhos, impôs as suas mãos, pegou-lhe e perguntou se via alguma coisa. E no versículo 24, levantando os olhos, ele disse: vejo homens, mas vejo como árvores que andam. Ou seja, ele estava vendo distorcido. Depois disso, ele tornou a colocar as mãos sobre os olhos e fez-o olhar para cima novamente, e ele ficou restaurado e viu tudo claramente. E mandando-o para sua casa, disse: não entres na aldeia e nem digas a ninguém na aldeia. Olha só, não tem a ver com o que eu comecei a falar para você agora? Pois é. Quantos momentos você já não passou, quantas determinadas situações você já não passou, em que você, depois que você saiu de determinado ambiente, você percebeu que parecia que aquele ambiente, ele colaborava para tudo aquilo acontecer. Então, assim, o ambiente onde nós nos encontramos, ele tem uma influência muito grande sobre tudo que nós vamos receber, sejam benéficos ou maléficos. Entendeu? É importante que você tenha essa conscientização, porque no momento em que você está tendo uma vida com Deus, você vai trilhar caminhos e vai passar por lugares que você vai poder permanecer. E vai passar em frente a lugares que você não vai poder nem entrar. Aqui no caso desse homem, o lugar ele era tão contaminado que no momento em que o Senhor Jesus já entendeu que assim, a influência daquele lugar já ia impedir o milagre de acontecer. Então Jesus o pegou pela mão e o tirou. Jesus não disse, a palavra não diz que ele acompanhou Jesus. Jesus o tirou. Ou seja, às vezes Deus te tirou agora de um lugar que você nem entendeu, porque eu acho que na hora que ele estava, a Bíblia não relata, mas na hora que ele estava ali esperando para Jesus tocar nele, para profetizar o milagre, Jesus pegou ele pela mão e o puxou e o tirou da aldeia. Então, na hora que ele estava sendo tirado, pode ter passado pela mente dele, mas peraí, ele não vai me tocar, ele não vai profetizar que eu tenho que enxergar? Ele está me levando para onde? Entendeu? Porque ele ainda estava cego, ele não estava nem vendo para onde ele estava indo. Olha só a revelação de Deus para você. Às vezes Deus está te conduzindo para fora de um lugar que você quer ficar, porque você acha que esse lugar aí é bom, só que você não está vendo as deficiências e a energia, o que tem nesse lugar. Ou, pior, as intenções das pessoas que estão nesse lugar com você. Entendeu? Então aí Deus, ele está te tirando desse lugar para que você possa viver um milagre na presença dele. Porque foi isso que aconteceu. Esse homem viveu um milagre. E para você entender a necessidade de se realmente tirar ele do lugar, que se você parar para relatar, para buscar na Bíblia, esse momento que o Senhor ele cospe nos olhos dele, pede para ele olhar e ele vê, mas ele não vê claramente, o Senhor teve que tocar novamente. Foi o único momento que o Senhor teve que 2 vezes impor a mão sobre alguém para que o milagre acontecesse. Tamanha seria a influência daquele lugar sobre a vida daquele homem.
Ou seja, às vezes a gente está num lugar que tem uma influência maligna tão ruim que o Senhor, ele quer mover um milagre na sua vida, quer entregar, ou você quer aumentar a sua comunhão com Deus e você não está conseguindo. E sabe o que acontece? Às vezes você sente que tem algo errado, mas você não consegue identificar que é no lugar. Porque uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente é que uma vez que nós entramos na presença de Deus e que nós começamos a viver uma vida em Cristo e tentando consertar as arestas da nossa vida, né? Vamos aparando a nossa copa para que a gente venha assim, aquela árvore bem bonita na presença de Deus, bem frutífera. Algumas coisas a gente vai ter que ir tirando da nossa bagagem, e algumas pessoas, elas vão ter que sair, seja sendo tirada, ou seja por vontade própria, elas vão ter que sair, ou sendo arrancada. E é necessário. Tem coisas que é necessário, porque assim como uma árvore precisa de poda, né? Que às vezes você poda ela, ela fica até meio estranha e depois ela começa a tomar um formato. É necessário, porque assim, tem pessoas que fazem parte daquela criatura que você foi e que você ainda quer carregar com você por esse processo que você iniciou de caminhada com Jesus. E Deus está vendo que essa pessoa, ela não vai querer caminhar com você. Ela vai andar com você por um certo período para influenciar você a permanecer em cima do muro. E quem caminha em cima do muro, uma hora cai. Porque o equilíbrio não é... O equilíbrio, uma hora, ele dá uma destoada e você... Entendeu? E quem está em cima do muro não está caminhando com Cristo. E é justamente por isso que às vezes não, que nesses momentos muitas pessoas saem da nossa vida, se afastam. Às vezes ela não sai totalmente, mas às vezes ela toma uma distância que te permite não visualizar o que ela está vivendo e nem ela ver o que você está vivendo. Entendeu? Que acontece muito isso. Às vezes Deus afasta. Deus coloca distante, quebra vínculos e tira a possibilidade de uma visão ampla. Mantenha a pessoa viva em você para que você possa interceder pela vida dela no momento em que você estiver mais preparada, porque essa pessoa vai precisar e faz parte do plano de Deus que você interceda pela vida dela. Do contrário, tem pessoas que o Senhor arranca, que você nunca mais vê, você nunca mais tem notícia, você nunca mais fica sabendo. E tem pessoas que te repelem, que tipo elas te mandam embora, porque o que está habitando em você repelem elas. E assim acontece com os lugares. Tem lugar que Deus, ele te tira. Tem lugar que ele não consegue segurar você ali por causa do que tá tendo você. Entendeu? E tem lugar que não é para você permanecer. E como nós temos uma visão muito limitada, nós não temos condições de enxergar isso da maneira que Deus enxerga. Então, como Deus ele vê tudo e sabe tudo, ele sabe exatamente o momento de te puxar para fora, para que você receba o milagre. E é claro, vem a orientação para que você não volte. Porque quando você recebe o milagre, e o maior milagre que nós recebemos de Deus, quando ele nos tira de algum lugar, que geralmente é um lugar de conforto, é um lugar que a gente acaba se sentindo como se tivesse uma aguinha morna, que não dá nem pra achar. Você ali tá confortável, mas na hora que você sai, você sabe que você não deve mais voltar. Porque das características do milagre é uma visão mais limpa da vida espiritual. E aí você começa a entender que ali já não cabe mais você. Mesmo que dentro daquele lugar tenha pessoas que você carrega aqui dentro. Tem pessoas que você gosta muito, pessoas que ficam toda hora, vem e volta, vem e volta. Não, tá tudo bem, pra mim tá bom aqui. Até você tomando distância, que você até perde o caminho que te leva de volta para aquele lugar lá. O problema é que tem pessoas que querem manter firme aquele caminho porque fica pensando, e se eu precisar voltar? Você não vai precisar voltar, mano. Se Deus te tirou de lá, acredite, você não vai precisar voltar.
Deus vai criar para você, vai abrir para você novos caminhos. Com ambientes que tem preparado um lugar para você. Que você já tem um lugar preparado. Que tem pessoas esperando por você naquele lugar. Tem situações que precisam de você naquele lugar, a qual Deus vai usar a sua vida para intermediar, para fazer, para agir, para mover, para receber. Porque com Deus a gente recebe, a gente entrega, a gente faz, Ele faz, porque Ele nos capacita no Espírito para fazer aquilo que a carne não pode fazer. E uma das coisas é esquecer o caminho que te leva de volta para aquele lugar de onde Ele te tirou. Que em muitos momentos você quis sair e não conseguiu. Ou eu digo que muitas vezes você sabia que precisava, mas não queria sair. Mas a nossa natureza, ela é modificada, ela é lapidada pela presença do Espírito Santo de Deus, que hoje habita em você e te coloca no controle das coisas que te levam ao centro da vontade de Deus. Que isso é extremamente importante. Que isso realmente é o que no final de todas as coisas vai valer a pena. É se submeter à vontade de Deus. Porque eu sempre falo que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A sabedoria de Deus é pacífica, é misericordiosa. Então, quando a gente começa a provar dessas questões, dessas características de Deus, quando a gente começa a provar desses benefícios de Deus, a gente não vê sentido em fazer diferente. E eu vou te dizer uma coisa, vai chegar um momento na sua vida em que você vai ter até a oportunidade de voltar para lá, mas você não vai... É um lugar que você rejeita, no seu coração, no seu íntimo, no seu espírito rejeita. Sabe aquela sensação de, eu não faço mais parte daquilo? Você olha com julgamento, porque às vezes as pessoas acham que é arrogância, não é? A gente não olha com julgamento, a gente simplesmente não sente vontade, a gente simplesmente não se agrada. E não é legal você entrar num lugar que você não se agrada, né? Que você não gosta. Eu mesma, eu tiro assim por uma condição física normal, não vou nem levar para o espiritual, vou usar uma condição física. Quando eu vou sair para comer em algum lugar, eu gosto de lugares claros, eu gosto de lugares mais acolhedores. Tem gente que gosta de um lugar mais escurinho, mais na penumbra. Eu não gosto, não me agrada, não me faz bem. É assim. Quando você começa a entender o mover de Deus e por que Ele te tirou, porque quando você sai daquele lugar, num determinado tempo você começa a ter um entendimento. Na hora você pode não entender. Apesar de que existem situações que Deus te arranca de determinados lugares, você está vivendo um momento tão caótico que quando Deus te arranca, você entendeu que Ele te arrancou por causa do caos que era aquilo. Porém, na maioria das situações, às vezes a pessoa não consegue compreender na hora por que Deus fez, por que Deus tirou, por que Deus fez daquela maneira. Às vezes a pessoa tem até dificuldade de entender que é Deus. Fala que foi arrancado, fala até que, tipo assim, Satanás entrou na minha vida, me fez sair dali, me tiraram. Não, você não é a mulher de Deus? Então, Satanás não tem poder nem autoridade sobre a sua vida, não. Te arrancaram de lá, te tiraram de lá, foi Deus que permitiu. Foi sim. A pessoa, às vezes, ela até confunde as coisas. Porque a necessidade... Porque entenda que... Aí você fala assim, mas se a pessoa estava atrelada àquele lugar, não tem vida com Deus. Amada, entenda uma coisa. Quando você começa a ter uma vida com Deus, e isso faz parte do início, né? De você ser arrancado de muitos lugares, é quando começa tudo com Deus, porque aí Deus vai arrancando você dos lugares, vai pôr você nos lugares que Ele quer. Chega uma hora que Ele já não precisa mais te arrancar daqueles lugares, mas Ele precisa te manter firme para que você não olhe para lugares semelhantes àquele, e você precisa se manter firme em Cristo para que você não tende a entrar em lugares que são diferentes, mas são semelhantes àquilo que você já viveu, tá? Mas no começo, uma pessoa que ela tá entrando numa vida com Cristo e Deus vai arrancar, existe a necessidade de Deus arrancar, sim, e a pessoa até se confunde porque ela ainda não tem aquele discernimento, ela tipo, olha, não, tá agindo, tem uma força maligna agindo sobre a minha vida, me tirou de lado. Você gostava porque a carne gostava. Então Deus está te desprendendo dali. E você ainda não está conseguindo diferenciar uma coisa da outra. Entendeu? Mas aí Deus olha para você com misericórdia e vai derramando bálsamo, e você vai abrindo o olhar. E quando você começa a ficar
experiente, mais madura, você entende. Depois de anos você vai entender. Não tem coisa que você entende depois de um tempo? Hoje, às vezes eu me pego lembrando do início, quando eu me converti, quando eu conheci Jesus, eu me pego lembrando de coisas que aconteceu, de lugares que eu saí, de pessoas que Deus arrancou, de pessoas que Deus colocou, de pessoas que eu cheguei perto, que as pessoas me empurraram para fora. Por quê? Porque o que estava em mim já repelia elas, porque assim a carne estava adaptada com certo tipo, mas o espírito já estava vivendo em mim. Então eu naquela confusão, naquela transição, às vezes eu me aproximava de pessoas que não tinha a ver com o propósito de Deus, e as próprias pessoas me rejeitavam porque já o que estava em mim já não agradava a elas. Entende? E aí eu fui ficando, como se às vezes você vai ficando rejeitada, fica de escanteio. Mas se o homem te rejeita, Deus te acolhe e tá tudo certo. Se às vezes você acha que, nossa, eu saí daquele lugar que eu vivi, olha a palavra, a revelação de Deus pra você agora. Você saiu daquele lugar, eu vivia tão bem, agora eu me sinto rejeitada porque as pessoas olham pra mim. Um sentimento de rejeição, amada, que glorifique a Deus agora de pé. Dê glória a Deus, porque se você está sendo rejeitada por aqueles que talvez trariam para você coisas maléficas, coisas que te afastariam de Deus, eles te rejeitam e Deus te acolhe. Porque esse é o nosso Deus, um Pai acolhedor, que nos livra da garra de Satanás, que nos livra do laço do passarinheiro, que nos livra das ciladas do diabo, que nos faz ressurgir das cinzas, que nos renova e que aviva em nós um espírito novo, aplicando a essência dele em nós para que nós possamos viver da graça dele, que já nos basta. E às vezes nos coloca em situações de confronto, tirando a gente de uma zona de conforto, não para garantir que a gente venha viver uma vida totalmente alegre, mas que garanta a nossa salvação e uma vida com Ele para a eternidade. Esse é o objetivo de Deus. Garantir a nossa salvação e que nós venhamos viver com Ele na eternidade, em nome de Jesus. Então não se apegue a detalhes, não se entristeça se você está sendo arrancada de lugares, e por favor, mantenha sua comunhão com Deus para que você não sinta falta e nem sinta a necessidade de voltar para lugares da onde Deus te tirou. E mais ainda, ficar olhando, tendenciosa a voltar para aquele lugar que você pediu muitas vezes para sair. Porque você sabia que aquele lugar não te fazia bem. Amém? Glória a Deus. Porque o nosso Criador, ele quer fazer sempre o melhor nas nossas vidas. E se tiver que tirar a gente da nossa zona de conforto, do lugar onde a gente achava que estava tudo bem, mas não estava, Ele vai tirar. Porque você já entregou sua vida para Ele. Eu falo com mulheres de Deus. Nós já entregamos a nossa vida para Ele. Deixa Ele fazer. Pode até doer um pouco, mas vai valer a pena. Amém? Até que o Senhor falou que você receba, porque eu recebi. Vai ser bênção na nossa vida. Vamos levar para nós essa palavra. Amém? Glória a Deus. Olha só, ainda às 18 horas nós teremos a nossa oração da noite. Que Deus abençoe você, o seu fim de tarde, graça e paz. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no seu coração. Até mais, tchau.